Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar a todos que, mais uma vez, se coloquem de pé para nós fazermos uma leitura. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 25. Uma história, de certa forma, muito conhecida, mas nós vamos ver aqui o que Deus tem para nos falar nesta noite. Vamos ler. E eis que se levantou o certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Vocês podem se assentar? Eu perguntaria para vocês a seguinte pergunta: vocês estão preparados para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Apertem os cintos, pode ser que a gente tenha alguma turbulência, mas no final nós vamos pousar em paz. Amém? Amém ou não amém? Como dizem alguns pregadores. Irmãos, nesta palavra eu consigo enxergar aqui pelo menos 8 personagens dos quais poderíamos falar sobre cada um deles. É claro que para isso precisaríamos de um tempo maior. Eu diria até que cada um desses aqui dá uma ministração. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 2 desses personagens e vamos refletir sobre eles, na verdade, nos colocar na posição desses personagens e ver o que é que Deus tem para nos falar nesta noite, através deste texto, através desta parábola que, como eu citei antes, é uma parábola um tanto conhecida. Para vocês não ficarem curiosos, quais são os personagens desta parábola? O primeiro deles já vem à sua mente aí, é o próprio samaritano, não é? Mas eu vou citar aqui, pelo menos na minha visão. O primeiro, não necessariamente nesta ordem, mas eu coloquei aqui. Primeiro, o personagem que a gente vê é o homem que foi abordado pelos maus elementos
E os maus elementos, salteadores, seriam o segundo personagem, ou os que fazem parte do segundo. Terceiro personagem, o sacerdote. Quarto personagem, o levita. Quinto personagem, o samaritano. Sexto personagem, o hospedeiro. Sétimo personagem. Quem arrisca aí quem é o sétimo? E o oitavo? O sétimo personagem é o doutor da lei, aquele que se aproximou para fazer a pergunta, para experimentar Jesus. E aí o oitavo, precisa dizer quem é o oitavo personagem dessa história? É o próprio Jesus. Como eu disse, cada um desses aqui é tópico para uma ministração, mas eu vou me ater aqui a dois, que seriam o samaritano e o homem que foi encontrado quase morto, ok? Começando então a gente refletir alguma coisa aqui sobre o samaritano, nós sabemos que ele era o mais improvável dentre os outros para estar fazendo aquilo que ele fez, para ajudar aquele homem que estava caído. E por que o mais improvável? Dentro da história a gente conhece, sabe que os samaritanos não se davam bem com o povo judeu. E Jesus insere o samaritano nessa história justamente para nos mostrar algo, justamente para ensinar algo para nós hoje. O samaritano, por assim dizer, ele não era um título como os demais. O levita tinha um título, o sacerdote tinha um título, tinha uma autoridade sobre ele. O samaritano era dizer assim, era qualquer pessoa. E principalmente dentro deste contexto judaico, era um povo que não se dava bem. Então o mais improvável, o que menos alguém poderia esperar dele. E refletindo sobre esta palavra e trazendo para nós, então, nos colocando como sendo os samaritanos, eu queria dizer que muitas vezes nós podemos até ser os mais improváveis. Aquele ou aqueles de quem ninguém espera ajuda alguma. E existe algumas coisas aqui neste personagem que eu e você precisamos analisar. Este personagem, na minha visão, ele não estava ele estava de viagem, a palavra diz. Mas se a gente entender bem, ele não estava propriamente preparado para socorrer alguém. Quando ele saiu de sua casa em viagem, ele não disse: eu vou carregar comigo azeite, vinho e ataduras, porque de repente eu posso encontrar com alguém que esteja necessitado. Não, e aí eu vou explicar para vocês, que o azeite e o vinho aqui representa para nós, ou pode representar para nós, aquela caixinha de primeiros socorros que houve uma época aí que éramos obrigados a ter em nossos carros. Então eu diria que o azeite, o vinho e as ataduras, qualquer um de nós tem. Mesmo que você se diga: eu sou improvável, o menos esperado, que alguém ache que eu tome uma atitude para fazer, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque você tem. No mínimo essas três coisas você tem: azeite, vinho e ataduras. E até mesmo se um daqueles outros dois personagens tivesse parado para ajudar, porque eles viram, só que se afastaram ou passaram de longe, qualquer um deles também teriam a mesma coisa. O que eles não tiveram foi a atitude que o samaritano teve. Então eu e você, nós, igreja do Senhor, nos olhando como samaritanos, por menos que nós tenhamos, a gente tem essas três coisas. E interessante que o samaritano, ao usar essas três coisas, não foi suficiente. Como eu disse, os primeiros socorros. O que ele fez depois? Colocou aquele homem em sua cavalgadura e levou e deixou ele aonde? Jogado num qualquer
num lugar qualquer. Não, ele deixou aos cuidados de alguém, porque a palavra diz que ele estava de viagem, ele deixou aquela pessoa aos cuidados do hospedeiro e seguiu sua viagem, mas fez mais ainda. Ele fez mais ainda, a palavra diz, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e diz: cuida dele. Talvez eu e você, no primeiro socorro, nós não significa que essa nossa primeira atitude vai resolver tudo. Mas é importante que eu e você façamos esse primeiro passo, ou demos esse primeiro passo. Depois eu não consigo ir mais, eu não consigo ficar mais, eu não consigo fazer mais, eu deposito ou eu confio nas mãos de alguém que possa fazer mais. Mas o primeiro socorro depende de mim e de você. Eu, como samaritano, o mais improvável dos homens, o mais improvável, principalmente, ou no mínimo, essa é a palavra certa, no mínimo, os primeiros socorros nós temos que prestar. E agora me veio à mente, falando em primeiros socorros, de que quando nós fugimos e deixamos a pessoa lá, nós estamos nos omitindo de ajudar, e isso é, perante a lei, crime. Será que Deus olha para nós assim? Oh, meu servo, minha serva, eu te dei a oportunidade de você usar o seu azeite, o seu óleo, o seu vinho, usar as ataduras para você socorrer uma pessoa e você não fez isso? Você deixou lá a pessoa morrer às mínguas? Você virou as costas? Eu acho que não ficaria bem isso para nós, não é? Eu creio, achar é uma palavra duvidosa, então eu vou falar a palavra correta. Eu creio que isso diante dos olhos do Senhor é falta. Nós estamos em falta. O samaritano, mesmo sendo o mais improvável, foi o que se aproximou, tomou conhecimento do que estava acontecendo, porque muitas vezes, eu falei para vocês apertarem o cinto, então aperta aí, porque muitas vezes a gente olha e passa direto, que é para não saber o que está acontecendo, porque não sabendo o que está acontecendo eu não tenho responsabilidade. Você não ajudou? Não, eu não sabia, ele precisava. Se ele tivesse falado, lógico, é mais fácil assim, porque aí a gente não coloca a culpa sobre nós, sobre os nossos ombros. Eu não sei que você está precisando e você não falou, só que também eu passei de largo igual os outros. Não sei se está morto, não sei se está vivo, não sei o que aconteceu, não sei quem é, e aí vamos então partir para este homem que não é dado a ele identidade alguma. E eu vou explicar para vocês e vamos entender juntos por que este homem não tinha identidade alguma. Este homem que fora pego pelos salteadores e quando foram embora os salteadores deixaram ele meio morto. Ou seja, acabaram com o camarada, né? A gente pode até visualizar isso, porque tão somente as ataduras e o azeite e o vinho não foram suficientes. Ele precisou de mais cuidados. Então esse camarada sofreu um bocado. Mas por que Jesus não deu identidade nenhuma para ele? Alguém poderia arriscar? Dizer? Pensa com você. Eu vou deixar você refletir um pouco. Nós falamos aqui do samaritano que de certa forma, se nós dissermos assim que ele tem identidade, não, também não tem identidade. Apesar de que a gente sabe que na história o samaritano não se dava bem com os judeus e por isso Jesus o colocou na história. Mas se nós olharmos também por outro lado, era uma pessoa que não tinha identidade, ou seja, era alguém do qual nós não podemos esperar alguma coisa. Porque você não espera receber nada de alguém que você olha, isso aí, quem é essa pessoa para me ajudar? De repente a gente, no lugar do homem que foi assaltado, a gente esteja esperando ajuda de A, de B, de C, mas esquece de olhar para aquele, para o X, para o último lá. Esse daí não vai me ajudar. E é justamente dele que de repente venha a minha ajuda, a tua ajuda. Do mais improvável, como eu disse antes. Agora vamos à pergunta que eu fiz para vocês, para a gente poder entender aqui, porque é muito gostoso a gente ler a palavra de Deus, porque sempre Ele vai nos dando uma nova visão, novas revelações dentro da mesma palavra.
Por que que este homem não tinha identidade alguma? Por quê, pastor Davi? Se o samaritano ao passar por ali olhasse e falasse assim: é um judeu, ia fazer igual aos outros, passar de largo. Ah, é da família do pastor Anísio. Ah, é da família do pastor Manuel. Ah, por que que ele não tinha identidade? Vocês estão entendendo agora? É pobre, não precisa, deixa que Deus cuida dos pobres. Ah, aquele homem ali tem estudo, eu vou ajudá-lo. Aquele dali não tem estudo. Nós estamos falando homem, mas é homem, mulher. Aquele ser humano ali tem estudo, é uma pessoa que faz a universidade e tal, é advogado, é médico, eu vou estender a mão para eles. Não, Jesus justamente deixou esse homem aqui sem identidade, que é para que eu e você possamos aprender de que nós não devemos olhar a quem é que nós vamos ajudar, a quem é que nós devemos estender a mão. Ah, é filho de fulano? Não, deixa para lá. Jesus está nos mostrando nesta parábola que não importa a quem é que nós vamos estender a mão. Você tem, como samaritano, óleo, azeite, você tem vinho. Estenda a mão, fazei o bem sem olhar a quem. Só que a gente olha. Muito provavelmente essa deva ter sido a expectativa ou a perspectiva daqueles outros dois. Olharam, é um salteador também, porque lógico, você olha o homem caído lá, você não sabe se ele também é um ou não é. E a gente quando vê uma situação dessa, você fica preocupado, talvez seja alguma armadilha. A gente vai inventando ou vai colocando justificativas, desculpas para não fazer. E como eu disse antes, você nem procura saber, que é para poder você não ter responsabilidade. Existe uma colocação que o pessoal faz, eles chamam isso de distorção cognitiva. Há muitos exemplos, mas eu vou dar um exemplo aqui. Você está saindo da tua casa, de repente você olha e um pouco afastado você vê um homem e uma mulher brigando. Aí você, na sua mente, você pensa assim: briga de marido e mulher. E quando a gente diz que é briga de marido e mulher, qual que é o complemento dessa frase? Ninguém mete a colher. Você toma o caminho diferente e não faz nada. Pensamento cognitivo distorcido fez com que você tomasse uma atitude. Agora, quando você chega mais tarde na tua casa, você fica sabendo: olha, você viu o que aconteceu com aquela mulher? Um homem estava assaltando e levou ela para dentro de casa e amarrou e fez isso, aquilo outro. Aí você fala: meu Deus, eu vi isso acontecendo. Se você tivesse analisado a situação, talvez você não iria até lá, mas você ligaria para a polícia, ou você gritaria, você faria algum outro tipo, você teria alguma outra atitude. Pensamento cognitivo. Não sei qual foram as desculpas do levita ou do sacerdote, sendo os dois, a gente olhando, eu disse que eu não queria falar sobre os demais, mas enfim, a gente olhando para eles, eles tinham obrigação de ajudar, obrigação de se aproximar pelo menos para ver o que está acontecendo. Se fosse o caso, o sacerdote, eu não posso tocar, mas chamasse alguém. Quando nós vemos a gente vivencia isso vez ou outra, participamos muitas vezes até de algum acidente, que alguém cai lá no chão, você não pode tocar na pessoa e levantá-la. Você precisa deixar que ela fique ali imobilizada e chama o socorro, porque eles sabem o que deve ser feito. Porque um movimento que você faça errado ali, você pode prejudicar a vida da pessoa. Mas pelo menos você faz alguma coisa. Pelo menos você e eu temos sempre azeite, vinho e atadura. Então, justificativas nenhuma. Eu já falei aqui, o samaritano ele era o mais improvável. Eu e você muitas vezes somos improváveis naquilo que Deus coloca, ou naquela situação que Deus coloca para que a gente faça, mas a gente muitas vezes se omite, não dizendo nada, não procurando saber, porque aí a gente não tem as responsabilidades, não precisa assumir as responsabilidades. Então, olhando agora para a questão do homem que não tinha identidade,
eu diria o seguinte: não devemos olhar. É essa a conclusão de quem se trata. Está precisando de ajuda? Está precisando de socorro? O primeiro passo é você usar aquilo que Deus te deu, por mais simples que seja. Por mais simples que seja, se você olhar qual é a procedência da pessoa, se é palmeirense, se é corintiano, não ajudo não. Se fosse São Paulino, eu ia ajudar. Eu estou falando de maneira assim para que a gente possa abrir bem o nosso entendimento sobre isso. Porque infelizmente, irmãos, nós como igreja estamos nos omitindo muito. E as pessoas aí fora estão, eu não estou nem dizendo de... tanto faz, pessoas que são da igreja e pessoas que não são da igreja, pessoas que nós podemos dizer, são nossos irmãos, e pessoas lá de fora. É aí que também entra a questão de não ter identidade. É crente, eu vou ajudar. Não é crente, eu não vou ajudar. Aí a gente podia ir simulando várias outras comparações, mas o fato é, a verdade é, que eu e você precisamos estender a mão, não importa a quem seja. Passou a turbulência? Passou. Vai passar agora, porque eu já vou encerrar. Talvez nós, não mais agora, eu não quero colocar nós agora como os samaritanos, mas nós, como homem caído, que fomos maltratados, sejam pelos salteadores ou qualquer outra coisa, estejamos esperando a ajuda do sacerdote, estejamos esperando a ajuda do levita, porque olhando por essa ótica, eles teriam obrigações, muitas, de estender a mão, de ajudar, de pedir socorro. Quem sabe você está esperando a ajuda da pessoa errada, nessa situação que você está enfrentando. Talvez você esteja esperando que um parente seu te estenda a mão. E eu quero te lembrar daquele versículo que diz que há amigos mais chegados do que irmão. Não necessariamente precisa ser assim. Muitas vezes o irmão te ajuda, o pai, a mãe te ajudam, mas nem sempre a ajuda vem deles. Talvez a gente esteja colocando a nossa perspectiva. Imagine vocês, aquele homem caído, sem identidade. A palavra diz que estava como meio morto, mas de repente meio morto ali, ele ainda estava enxergando. E quando ele olhou o que estava lá na esquina passando o sacerdote, ele deve ter colocado no teu coração: graças a Deus que está vindo uma pessoa que vai me ajudar. E quando ele se apercebe, o que o sacerdote fez? Passou de largo. Talvez você esteja nessa situação. Eu muitas vezes posso passar por essa situação, esperando que a ajuda venha daquele sacerdote, ou venha daquele levita. E por que sacerdote e levita? Meu Deus, eu disse que não ia falar dos outros. Eu queria ficar só com o samaritano e o homem caído, porque esses outros personagens aí dá realmente para a gente ministrar outra palavra. Mas por que o sacerdote e o levita? Primeiro, porque são conhecedores da palavra de Deus. Mas nem sempre aquele que conhece a palavra de Deus é aquele que executa aquilo que Deus quer. Dentro da história, a gente pode entender que os samaritanos, eles não tinham, de certa forma, para dizer assim: se eu não ajudar, eu vou ser cobrado. Porque imagine vocês se outros da sinagoga soubessem que aquele sacerdote, você passou de longe e não ajudou, pudessem cobrá-lo. Mas o samaritano não. Se ele fizesse ou não fizesse, ninguém ia cobrar dele, porque ele era, como eu disse, improvável. Mas é aí onde que eu e você somos bem-aventurados, somos abençoados, porque embora muitas das vezes não é que necessariamente a gente precisa conhecer a palavra de Deus para fazer o bem. Para fazer o bem, basta você querer fazer o bem. Você não precisa ser crente, você não precisa estar na igreja há 10, 15, 30, há 51 anos como eu. Você não precisa, basta você querer fazer o bem. E querer fazer o bem a quem? Quem é? A pergunta que foi feita a Jesus: mas quem que é o meu próximo? Meu irmão, aquele que estiver necessitado, esse é o teu próximo. Então tire da sua bolsa, vou usar esse termo, o azeite que você tem, o vinho que você tem, e as ataduras que você tem, e não finja não ver. E você, na posição do homem assaltado, não espere que as coisas venham só, digamos,
Dentro de uma categoria, os samaritanos eram nessa posição, né? E os outros estavam aqui no alto. Então eram pessoas desclassificadas. Então, de repente, eu e você estejamos esperando que as pessoas lá do alto venham e nos estendam a mão. E na verdade, quem vai estender a mão é aquele que você muitas vezes está julgando. Daí não sai nada. E é daí que vai sair. Que a gente nesta noite possa aprender que nós temos responsabilidades. Eu quero citar 2 versículos. Jesus, lá no livro de Mateus, diz: quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Esse é o primeiro texto, o primeiro versículo. O outro versículo: assim conhecereis que vós sois meus discípulos, quando vocês se amarem. E quando a gente demonstra e tem este amor, a gente não mede distância, a gente não olha se está chovendo, se não está chovendo. Uma vez eu ministrei a palavra e eu dei um exemplo de quando a gente namorava. Quando vocês aí que já são casados namoravam, eu dei o exemplo de mim. Minha esposa morava talvez a 1 hora longe da minha casa. E eu ficava lá na casa dela. Daqui a pouco deu o horário, vamos embora. Então ela descia comigo até o ponto de ônibus. Eu não tinha carro naquela ocasião. Aí passava o primeiro ônibus, deixava passar. Vou pegar o próximo. Passava o próximo ônibus, deixa passar também, não vou pegar não. Daqui a pouco, já era mais de meia-noite, eu tinha que ir 1 hora de a pé. Ia tranquilo, sossegado, sorridente. Eu fiquei um pouquinho mais com a minha amada. O Davi está rindo ali, é porque você fazia isso, não fazia, Davi? Não importa, porque a gente ama. Agora, esse amor não deve ser demonstrado apenas ou tão somente neste caso que eu estou dizendo, do amor conjugal. Não, esse amor deve ser verdadeiro com todos nós, igreja, servos do Senhor, porque é nisso que nós vamos ser conhecidos como os discípulos do Senhor, ou seja, seguidores do Senhor, fazendo as mesmas obras que Ele fez. E seguindo o exemplo que Ele deu, ainda que eu seja o mais improvável, ainda que você seja o mais improvável, estenda as tuas mãos, deixa que o resto Deus faz, ou até um certo ponto que você conseguir fazer, aí não dá mais, aí você já sabe o que deve fazer, que é o outro personagem da história. Vai lá, leva para a hospedaria, deixa na mão de pessoas que possam cuidar durante um período maior e com cuidados maiores. Mas o que importa é que você e eu tomemos a atitude correta, porque se nós nos omitirmos, eu diria mais uma vez, é como você vê um acidente, vê a pessoa caída lá e não prestar socorro. É crime perante a lei. Você pode soltar os cintos agora. Curve a sua cabeça um instante, por favor, meu amado. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti porque, de certa maneira, nós entendemos a Tua palavra e sabemos que muitas vezes a gente não tem tomado a atitude que precisa ser tomada. Muitas vezes, Senhor, a gente deixa de estender as mãos para pessoas que necessitam, e principalmente pessoas que estão próximas, que são nossas. Mas o Senhor nos chama a atenção mediante esta palavra aqui, de que como nós como os samaritanos, ainda que improváveis, nós temos que estender a nossa mão, e a gente tem aquilo que é necessário. Os primeiros socorros estão em nossas mãos, o Senhor já nos deu. Talvez este primeiro socorro que eu posso prestar para o meu irmão que está caído seja uma palavra de incentivo. Talvez este primeiro socorro seja: meu irmão, vamos lá, não fique aí prostrado não, vamos, Jesus te ama, se levante, eu vou te ajudar, eu vou te levar para a igreja, eu vou cuidar de você, eu vou te ensinar, eu vou te discipular, eu não sei. Talvez o primeiro socorro que você deva prestar é pelo menos dizer assim: olha, vamos lá para a igreja, porque você vai ouvir uma palavra. Esse é o seu primeiro socorro. Traga essa pessoa para a igreja, e aqui ela vai ouvir a palavra, ela vai ouvir o Espírito Santo de Deus falar com ela. Se ela abrir o seu coração, a palavra será falada, e a sensibilidade de ouvir é nossa, porque Deus sempre fala de uma maneira ou de outra maneira, através de um louvor, através de uma canção, através da leitura, através de um testemunho. Ele fala. A sensibilidade de ouvir não é de Deus, é nossa. Eu e você que temos que ter os nossos ouvidos abertos. Então, quem sabe o seu primeiro socorro seja isso: traga para a igreja.
mas não deixe de estender a tua mão, não deixe, Senhor, que a gente se omita. Nessa oração, Senhor, eu peço a Ti, que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus.